Quem está com expectativa no Senhor, aí já comece a gerar mais isso no coração de vocês, né? Eu tenho entendido, sabe, no movimento aqui da casa e aquilo que a gente tem andado com Deus, que a expectativa que a gente gera nesse lugar é aquilo que Deus vai mandar para nós. Então gere isso no coração de vocês, gere essa expectativa mais do Senhor, para que o Senhor possa derramar sobre cada um de vocês aquilo que Ele já tem escrito no livro dele. Eu creio que cada um de nós temos algo aqui na terra para desenvolver, e a aliança em Cristo tem feito isso em nossas vidas, é desenvolver aquilo que Deus derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí às vezes a gente se pergunta, será que um dia de repente eu vou estar aqui em cima, assim como o pastor João falou, liberando aquilo que o Senhor já colocou dentro do meu coração? Depende de você, querido. Depende da tua disposição, depende daquilo que você realmente deseja no teu coração. Se você deseja tocar em família, se você deseja tocar na vida de pessoas, para que restaure casamentos, para que restaure famílias, filhos, se comprometa com o reino do Senhor, se comprometa com Ele, declare para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero estar comprometido com o Senhor, com a obra que o Senhor está fazendo aqui nesses dias. E essa casa é uma casa que a gente tem declarado, orado e falado muito, é uma casa de paternidade, é uma casa de governo, é uma casa que ensina como devemos cuidar da nossa casa, como devemos conduzir a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. Todos precisamos entender isso, para que possamos atingir uma medida de graça no Senhor. Amém? Estou quase lá, queridos. A internet aqui está meio lenta, mas nós vamos chegar lá. Imagina a pressão de um obreiro da casa, com os meus 2 pastores aqui me olhando, né? 7 anos, gente. 7 anos a gente tem se submetido à vontade do Senhor. 7 anos a gente tem orado ao Senhor: Senhor, não deixe que isso tome o meu coração. Aquilo que é bom, não deixe que tome o meu coração, porque pode me roubar das coisas melhores que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida e sobre a tua. Não deixe simplesmente que o bom tome o teu coração dia a dia. Não se conforme somente com o bom. Crie uma expectativa no Senhor, porque Ele tem algo melhor para a minha vida e para a tua. Então para mim é um desafio eu estar aqui essa noite. Para mim é muito fácil, queridos. Para mim é muito fácil eu estar aqui embaixo. Para mim é muito fácil eu estar aqui declarando, chorando. Mas eu entendo que quando a gente sobe para esse lugar, é um lugar de temor no coração, um lugar de reverência aos filhos que me escutam e ao Pai que me confiou liberar isso para vocês. Amém? Quem é filho aqui? Quem entende que realmente é filho? E quem entende que precisa ser tocado e curado? Quem entende que precisa ser liberto de você mesmo? Você entende isso? Anseie isso no teu coração essa noite, então, para que o Senhor possa tocar em você e que Ele comece a remover entulhos que estão aí já há anos, há gerações. Carregamos uma linhagem em nossa vida e precisamos, em algum momento, abortar essa caminhada. Precisamos entender a cultura do céu que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. A gente tem que parar e entender: Senhor, o que eu estou vivendo nesses dias? E isso é o que tenho me perguntado já há 7 anos. Eu estou na aliança em Cristo. Vai para 12, 13 anos que a gente tem caminhado com o Senhor. E eu vou dizer para ti, meu irmão, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Estávamos ontem em um evento, em uma festa, e eu estava compartilhando com o meu pastor, com o meu irmão lá, o que eu vivia um tempo atrás. Gente, Jesus é maravilhoso. Fiquei até mais novo, embora eu já vou fazer quase 50 anos. Fiquei mais novo, mais bonito, né, minha princesa? Gente, então, para mim é uma satisfação enorme. Volto a falar, né, aqui servindo essa casa. E tem uma palavra que
Essa palavra eu tenho meditado na minha vida. Ela está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 15. É um texto bem conhecido de todos, acredito eu. Onde vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade eu tenho entendido, queridos, que é uma mensagem do céu. Essa é a palavra da verdade, pelo menos é assim que eu entendo. E entendendo isso, sabe, eu preciso manifestar isso para quem vive ao meu redor. Por isso, toda vez que, quando o Senhor me chama para essa missão, sabe, eu entendo que eu não posso viver por aquilo que eu prego, mas eu preciso pregar aquilo que eu vivo. Realmente, eu preciso pregar aquilo que eu vivo diariamente na minha vida. É todos os dias. Eu não posso vir aqui hoje, é o primeiro domingo que eu estou aqui, compartilhando algo de Deus com vocês. Mas eu entendo que diante disso, eu não posso simplesmente preparar um sermão para mim vir aqui ministrar quando meu pastor me chamar para vir ministrar, quando Deus dizer: filho, hoje é o dia que tu precisa liberar algo lá. Eu não posso simplesmente preparar um sermão assim e vir aqui no domingo. Vou dizer para vocês, tende paciência comigo, porque eu fiquei uma semana, querido. Sabe o que é uma semana que eu não conseguia dormir, que eu me levantava às 6 da manhã com aquela chama no meu coração, o desejo de fazer o melhor com excelência para o Senhor e para vocês, entendendo, Senhor, o que eu posso comunicar para Ele, Senhor. Gente, temos aqui dois mestres, 2 professores que sobem aqui todo domingo. Quem sou eu para ministrar alguma coisa diante de vocês? Mas o Senhor diz assim: você carrega uma palavra dentro de você. Oh, meu Deus. Sabe uma coisa que eu tenho percebido aqui, nessa casa aqui, que há uma necessidade de aprendermos a andar juntos. Há uma necessidade, gente, de nós aprendermos uns com os outros, andarmos juntos. Eu entendo que esse é um tempo, sabe, é uma estação de 2025, o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus e glorifico a Deus que esse entendimento venha sobre nós, do que é nós andarmos juntos, como irmãos, como família, entendendo e ouvindo aquilo que o Pai está comunicando. Amém, queridos? Filipenses 1:6 vai dizer assim: eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Vocês entendem que nós estamos num tempo de construção em nós? Vocês conseguem entender isso? É um tempo de construção em cada um de nós. Cada um de nós, quando chega aqui no domingo ou na terça-feira nos estudos, há uma construção sendo liberado do céu. Às vezes a gente pode estar aqui no domingo e não estar conectado naquilo que o Pai está construindo dentro de você. E aí você se pergunta, por que nada acontece? Vou de domingo a domingo e nada acontece. De segunda a sábado, nada acontece na minha vida. Nada. Eu vou dizer para vocês assim, eu sou meio cri-cri nisso. E eu me pergunto isso. Senhor, aquilo que eu estou ouvindo realmente está fazendo alguma diferença na minha vida? Porque, queridos, assim, a palavra que o Senhor tem ministrado sobre essa casa, a palavra que o Senhor tem direcionado aos nossos líderes aqui, realmente é para uma construção. Então, uma coisa que eu quero te dizer agora, nesse momento, fica atento aí, porque há uma obra do Espírito Santo sobre a tua vida. Não se distraia com nada. É assim como Pedro e João falavam: olhe para mim agora, mas não olhe para mim com expectativa daquilo que eu posso dar para vocês. Eu de mim nada posso entregar para vocês, mas Ele sim. Ele pode liberar uma unção e vida sobre vocês.
E eu quero simplesmente compartilhar com isso. Queridos, uma palavra que veio ao meu coração, 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Quem achou diz amém. Vamos lá então. Diz assim, verso 1: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. E essa noite, Senhor, seja o teu Espírito aqui, Senhor, com toda a liberdade, Senhor, para estar, Senhor amado, destravando, Senhor, destinos, destravando, Senhor, os filhos, Senhor, e eles possam compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer liberar nessa noite, e que eles possam dar uma resposta a Ti, Senhor, não ao homem, mas a Ti. Amém, amados? Essa palavra veio no meu coração. Quando eu estava estudando isso, no momento veio uma outra palavra. E aí eu fiquei inquieto com isso. Eu disse, Senhor, mas o que eu preciso? E veio essa palavra. E por que veio essa palavra? 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, onde ele fala, vocês são cartas de Cristo. E aonde ele me disse, você foi a minha carta em algum momento. A lembrança que veio na minha mente foi a lembrança da minha mãe, queridos. Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de eu ministrar a minha mãe, eu pregar para ela o Jesus Cristo. E o prazer maior que veio sobre a minha vida foi quando eu ouvi falar de alguém que ela confessou no coração dessa pessoa, o meu filho Márcio, é alguém que ministra sobre a minha vida. O meu filho Márcio é alguém que fala verdades que eu jamais escutei. Minha mãe aceitou Jesus Cristo, dito que ela tinha 63 anos, por aí. Foi uma construção da obra do Espírito na vida da minha mãe. Foi maravilhoso o que Ele fez. O Senhor me deu a oportunidade de ministrar a vida do meu pai. Eu creio, queridos, que eles estão na eternidade. Eu creio isso profundamente no meu espírito, que eles estão na eternidade. E aí o Senhor me lembrou, filho, lembra, você foi uma carta viva para alguém que te colocou no mundo um dia. E você foi obediente ao ponto de entregar essa pessoa que te colocou no mundo a mim de novo. Queridos, eu tive o prazer de ministrar a minha mãe que me colocou aqui e o meu pai. E eu tive o prazer de dizer, Senhor, da mesma forma que o Senhor me deu, eu os entrego. Eu te encorajo, queridos. Se você tem o teu pai e a tua mãe vivos, ministre o amor de Cristo para eles. Não perca tempo, não. Ministre o amor de Cristo na vida deles. Você é uma ferramenta para ser usada lá na tua casa. Primeiro lá, aonde o Senhor Jesus falou, primeiro vocês fiquem aonde? Em casa, Jerusalém. Depois sim, eu vou enviar vocês pelas nações. Primeiro façam em casa o dever que precisa ser feito. De 2 Coríntios capítulo 3, no verso 1, ele diz, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Paulo aqui, ele escreve essa carta aos 2 Coríntios.
para os membros daquela igreja, para ajudá-los no que? Nas suas dúvidas, problemas sobre antigas crenças. Queridos, havia uma guerra espiritual contra Paulo. Paulo escreve essa carta. Falsos apóstolos, falsos mestres, querendo desviar o conhecimento da verdade a essa igreja. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. E eu vou dizer para vocês, a Bíblia vai dizendo assim, que foi a igreja que mais deu problema ao apóstolo Paulo. De todas as igrejas, essa igreja, carregada de dons, foi a que mais deu problema. Por quê, queridos? Porque era uma igreja caracterizada por o quê? Divisões, facções, imaturidade e disputas. Já pensou nisso? Uma igreja carregada de filhos, mas aonde há tudo isso dentro? De um lugar aonde nós precisaríamos estar abençoando a vida de cada um, orando pela vida de cada um. Tinha lá dentro deste lugar divisões, facções, imaturidade espiritual e disputas. Eu sou melhor que você. É eu que desejo estar aqui, não você. É eu que oro mais que você. É eu que busco mais que você. Centralizando o homem, não Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dando um puxão de orelha, dizendo assim: gente, existe uma verdade, e vocês não precisam viver isso que eles estão falando. Sabe, é uma igreja que estava dividida por quem? Por membros, querido. Por membros. Não era por pessoas lá de fora, é por membros. Por isso que nós precisamos cuidar e ter o discernimento de quando nós estamos aqui. Eu preciso ter o cuidado que eu não posso me levantar contra o meu líder, contra o meu irmão. Eu preciso ter esse cuidado que eu não posso me levantar contra o chamado e o dom do meu irmão. Não pode haver isso no meu coração e nem no teu coração. Servimos a um pai. Você entende isso? É uma família que está sendo construída aqui na terra. Somos viajantes dessa terra, queridos. Somos somente viajantes. Há um desejo em nosso coração da eternidade. Foi isso, foi o próprio Pai que colocou esse desejo em nós. Ao ponto desses membros, alguns, não são todos, mas alguns, eles começaram a questionar a autoridade e o ministério de Paulo. Olha o ponto que chegou. Ao ponto de alguns questionar o ministério, o chamado e a autoridade apostólica de Paulo. E quando eles começaram a rejeitar e começaram a acusar ele, que ele era fraco e ineficaz de tudo aquilo que ele poderia ensinar. 1 Coríntios 3:1 diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Aqui é Paulo falando. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Abrindo parênteses aqui, Paulo ele vai falar lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, que ele dizendo assim: mesmo tu, sendo herdeiro, mas enquanto você for criança, menino, você não difere do escravo. Tem uma herança que está na tua mão, mas enquanto você ser menino e imaturo, você não difere de um escravo. Você ainda é preso. Você precisa ser liberto aqui. Verso 13 ele diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Tradição, entendimento do homem. Verso 4 ele diz: porque dizendo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, desculpa, e eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Olha a divisão aqui. Um queria ser de Paulo e outro queria ser de Apolo. Eita! Será que a gente não vive isso
aqui, na nossa casa? Será que a gente não vive isso na nossa casa? Lá na nossa casa? Com os nossos irmãos, irmãs? Será que não há essas divisões, essas invejas no meio de nós? O apóstolo Paulo aqui está dizendo assim para eles assim: vocês me acham fraco e ineficaz? Vocês estão questionando a minha autoridade? E aí ele vem aqui, 1 Coríntios 3:1, e ele dá essa puxada neles. Será que vocês não são menino ainda na fé? Será que vocês estão compreendendo realmente aquilo que eu estou falando e ensinando vocês? 1 Coríntios 2:14 vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: enquanto você for menino, você ainda não vai compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15 ele vai dizer: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia por isso, queridos. Quando a gente tem uma busca pelo Espírito Santo, é Ele que nos direciona, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que abre os nossos olhos e tira todo o véu do engano. É através do Espírito Santo de Deus. Nós só somos ferramentas do Espírito, queridos. Somente ferramentas do Espírito. Por isso, eu te falo, não permita que a dúvida, a inveja, que as divisões entrem no teu coração. Quando vier isso dentro do teu coração, de primeiro momento você já diz: Espírito Santo, me ajuda aqui, Senhor, a discernir essa maldade, essa seta do inferno que está entrando aqui dentro do meu coração. Senhor, me ajuda aqui, para que eu não pense mal do meu irmão, mas que eu tenha coragem de orar por ele, abençoar a vida dele. Por isso Paulo aqui defende sua autoridade como apóstolo, e ele declara que os crentes ali em Corinto aqui ele começa a declarar que os crentes, os cristãos ali na igreja de Corinto eram a sua carta de recomendação. Então chega aquele povo e diz assim para ele: Paulo, tu precisa de carta para estar aqui em cima ministrando. Tu tem carta ou não? Tu tem alguma recomendação aqui do pastor João para estar aqui em cima ou não? Se você não tiver, você não vai subir aqui. Falsos mestres, falsos apóstolos. Quando eu olho para a vida do meu irmão Acácio, eu preciso entender a medida de graça que ele tem na vida dele. Eu preciso respeitar aquilo que Deus já colocou dentro dele. Eu preciso entender isso. Se vai ser o momento dele um dia estar aqui ou não, eu preciso entender. Nós vamos chegar lá para vocês entenderem. E aqui Paulo está falando, gente, deixa eu explicar para vocês. A igreja de Corinto, onde eu tenho ministrado, falado, cuidado, eles sim são a minha carta de recomendação diante de vocês. Isso ele está falando para os falsos. Por quê? Porque a salvação deles e o seu progresso como crentes era suficiente para recomendar Paulo como servo de Cristo. Você entende aqui o que Paulo estava construindo naquela igreja, ao ponto dele chegar e dizer assim: meu irmão, olha para a vida dele, o que está sendo construído na vida dele é o suficiente através da minha vida, tenho edificado a vida dele. Será que ainda preciso de alguma carta de recomendação? Será que ainda eu preciso mostrar para o homem ainda que eu preciso ainda de evidências da terra? É isso que o apóstolo
Eu tô que nem o pastor Sean aqui. Daqui a pouco eu vou dizer que é as pilhas, né? E Romanos 16:1, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo também: recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que recebais no Senhor ela, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim, pelo seu caráter e devoção ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está falando em Romanos 16:1, recomendando uma irmã. Por que ele está recomendando uma irmã? Porque uma irmã tinha o seu caráter em desenvolvimento no Senhor. Era uma irmã que cuidava dos irmãos. E aí ele recomenda essa irmã: eu vou mandar uma irmã para vocês. Abrace essa irmã, cuide dela, hospede ela. Você vê que de primeiro momento os falsos acusam Paulo, pede carta de recomendação. E aqui Paulo, em Romanos 16, ele recomenda a igreja que receba a irmã Febe. Por quê? Porque é uma mulher de caráter, é uma mulher de Deus. Quando a gente vai caminhando a nossa caminhada cristã, a gente precisa ir compreendendo essas coisas. E nós, como verdadeiros cristãos, queridos, precisamos de carta de recomendação. Nós, verdadeiros cristãos, nós precisamos de carta de recomendação. Por quê? Porque nós vamos precisar dar um testemunho autêntico, baseado numa vida transformada pelo Espírito Santo. E a nossa fé em Cristo, queridos, é a verdadeira carta de recomendação. Então eu preciso ter uma vida integral com o Senhor. Quando eu for sair desse ministério, um exemplo, com certeza o meu pastor e a minha pastora, eles vão enviar uma carta de recomendação para o lugar aonde Deus me enviar. Com certeza o meu pastor e a minha pastora, eles vão dizer assim: recebam o irmão, porque o irmão aqui, ele serviu essa casa por tantos e tantos anos, com um coração, com um temor no Senhor. É isso que o Senhor, Ele tem trabalhado em cada um de nós. Talvez você ainda não compreendeu isso. Talvez você ainda não entendeu ainda o chamado realmente do Espírito Santo na tua vida. Sirva, queridos. Fomos chamados para servir ao nosso próximo. Fomos chamados, queridos, para entregar tudo ao Senhor. Como é que a gente entrega tudo ao Senhor, Márcio? Coração, querido. O Senhor, Ele quer o meu e o teu coração por inteiro, queridos. Não é pela metade, é um coração inteiro em tudo que eu for fazer. Talvez eu não tenha habilidade para fazer um monte de coisa. Talvez eu não tenha habilidade nem de estar aqui ministrando para vocês. Mas o meu coração está aqui. Com certeza, o meu coração está em servir e adorar o Senhor. E quando eu faço com isso, quando eu faço isso com excelência do meu coração, com certeza eu vou fazer para vocês. Com certeza, queridos. No verso 2 vai dizer assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vós sois a nossa carta. Vós sois a nossa carta. Ele não está dizendo que eu sou a carta. Ele está dizendo que vós sois a nossa carta. A vida de vocês, naquilo que vocês vivem diariamente, vai falar quem é Cristo. Na segunda-feira, na terça-feira, nosso pastor tem falado muito disso. Como é que eu me movimento na segunda-feira? E na terça? Como é que eu me movimento? Qual é a mensagem que eu estou expressando? Aqui o apóstolo Paulo estava afirmando lá para aquela igreja de Coríntios: vós sois a nossa carta escrita. E aí faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Vós sois as cartas escritas da aliança, gente. Deus tem chamado vocês para isso.
Eu creio nisso. E ele destaca novamente a importância da vida cristã, de uma genuína, não que se limita somente em palavras. Eu posso subir aqui e simplesmente liberar uma chuva de palavras sobre vocês, mas a minha esposa que está lá atrás, talvez ou ela vai se esconder ou ela vai dizer assim: não, é verdade o que ele está falando. Eu já passei isso, sabia? Lá no comecinho da nossa caminhada, um dia o pastor disse assim: Márcio, traz uma palavra para nós. Eu disse: Senhor, não. E aí, lá naquele dia eu fui ministrar e ministrei, liberei um monte de palavras, e a minha esposa sentada lá na última cadeira, que nem ela está agora lá. E aí, em algum momento eu olhei, eu disse: cadê ela? Se sumiu a mulher. Eu disse: me deixou sozinha aqui, né? E aí tu pergunta para ela o porquê que ela fez isso. Tudo que ele está falando, ele não vive. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é sobre palavras verbais, querido, mas é um testemunho de exemplo, de uma vida realmente em ação, em oração, orar, declarar, mas também em ação. Precisa ter uma vida assim, para que você possa realmente ser autêntico para quem está te observando. Você entende isso? Você consegue compreender que tem pessoas que estão te olhando? Que estão te observando dia após dia? Seja teu filho, teu vizinho, teu marido, tua esposa. Todas as pessoas que estão à tua volta, elas estão te observando. Aquilo que tu fala, como tu se movimenta, elas estão nos observando, querido. Por isso que essa frase conhecida aqui, onde ele vai falar aqui no texto, conhecida e lida por todos os homens, sabe, indicava a mensagem. A mensagem deles era o quê? Era pública, e eles influenciavam o lugar onde eles estavam. Eles não eram influenciados, mas aonde eles botavam o pé, eles influenciavam. Eles mudavam a atmosfera do lugar. Pelo quê? Pelo testemunho de vida deles. É o testemunho de vida, é uma carta realmente escrita pelo dedo de Deus em nossos corações. É só assim que a gente vai conseguir alcançar vidas dia após dia. E assim eu vou dizer para vocês, a mensagem que Moisés carregou é o meu dedo. A mensagem aqui que Moisés carregava uma mensagem, amém? Qual que era a mensagem que Moisés carregava? Libertar o povo da escravidão. A mensagem de João Batista qual que era? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. A mensagem que Paulo carregava qual era? A salvação está disponível para todos aqueles que creem e aceitam o sacrifício de Jesus. Assim como Moisés, querido, assim como Moisés, João Batista e Paulo, nós precisamos libertar, preparar o caminho e anunciar a salvação que está disponível. Essa é a minha e a tua obrigação como cartas vivas do Senhor. Aleluia, queridos. E fazer o quê? Quando a gente entende isso, a gente vai começar a fazer o quê? Endireitar as veredas, aplainar os caminhos tortuosos, para que o pecado não venha fazer o quê? Para que o pecado não venha distorcer a imagem de Deus. E qual que é a imagem de Deus? Lembra? Nós somos imagem e semelhança de quem? Do pastor João, do Márcio. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus conta comigo e com você nesse tempo para comunicar algo do céu aqui. Amém? Primeiro de Pedro, capítulo 2, no verso 9 vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes, o poder de Deus sobre a terra, daquele que vos chamou da onde? Das trevas para a luz. Foi desse lugar que o Senhor me tirou, lá das trevas para a luz. Verso 10 ele vai dizer assim: vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois o meu povo.
que antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O quão é importante entendermos a misericórdia de Deus. Quem já foi alcançado por misericórdia aqui? Quem foi, queridos? Entregue misericórdia para o teu irmão. Ofereça misericórdia na vida do teu irmão, sabia? Será que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente tem exercido misericórdia na vida do nosso próximo? Entregue misericórdia, querido. A gente precisa entender isso. Mateus 5 vai dizer: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Carta viva, queridos. Para quê? Para que eles vejam que as boas obras que você está fazendo e glorifique quem? Ao Pai, querido. 1 Coríntios 3 vai dizer, verso 16: vós sois o templo do Espírito Santo. Se comporte como tal, querido. Se comporte como tal. Verso 3, para nós ir encerrando já, não quero tomar muito tempo, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, não mais em coração de pedra, não mais, querido. Por isso, se a gente procura um modelo de uma carta viva, precisamos olhar para quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, querido. Em João 1 vai dizer: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, Jesus. E ele se fez carne para cumprir aqui os propósitos do Pai. Ele veio anunciar algo para nós, queridos. Jesus veio anunciar algo para nós. Vocês entendem isso? Quem é mensageiro de Deus aqui que está entendendo todas essas coisas? E ele vem falar a mensagem dele: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele me tirou das trevas, querido, e me trouxe para o seu reino. Por isso que ele vai dizer: o seu caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem que nós precisamos anunciar. Romanos 19:8 vai dizer: a terra aguarda quem, queridos? Com grande expectativa em quem? Na manifestação de quem? Quem é filho? Quem carrega uma mensagem? Você é a mensagem? Não, você carrega a mensagem. Aleluia! E isso precisa estar em nosso DNA. Por quê? Porque a velha criatura já foi, morreu, se é que morreu ainda. Mas a nova, quando vem, é um novo DNA. É o sangue de Cristo correndo em nossas veias. Precisamos ter essa compreensão, querido. E eu vou dizer para vocês assim: se nós somos a mensagem, se nós batemos no peito, nós somos a mensagem. Não, nós não somos a mensagem, mas nós somos o quê? Condutores dela. Carregamos uma mensagem dentro de nós. É assim ou não? Só que precisamos estar atentos. Por quê? Porque essa mensagem, ela não pode ser adulterada, ela não pode ser corrompida, ela não pode ser rasurada. Por isso que com perseverança nós precisamos guardar a nossa vida do pecado, porque o pecado é quem rabisca essa mensagem. O conteúdo da mensagem vai ser rabiscado pelo pecado. E aí eu te pergunto assim, ou tu pode me perguntar: tá, Márcio, mas como é que a gente vai fazer todas essas coisas assim para que a mensagem chegue sem violação? Quem já recebeu cartas aqui escritas à mão? Eu sou desse tempo. A minha esposa me mandava, eu adorava essas coisas. E eu estava falando a respeito disso aqui, eu me lembrei das cartas dela. Ela me mandava aquela carta com aquele envelope, umas coisinhas, e perfume, pastor. Tinha perfume na carta, e eu guardava aquelas cartas, e eu cheirava, cheirinho da minha princesa, coisa. Quem recebeu esse tipo de coisa, gente? Isso precisa estar
dentro de nós. E quando nós estava falando disso assim, o Espírito Santo vem e diz assim: viu, filho, você é o envelope da carta. Há um selo na carta do Espírito Santo sobre você. Há um perfume quando você coloca, é o perfume de Cristo sobre você. Mas há dentro um conteúdo escrito com amor, direcionado para quem? Para você. Quem escreve isso? É eu. É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus escrevendo coisas eternas para você. Amém? Aleluia, queridos. E Gálatas 2:20 vai dizer assim: aqui está a receita. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. E eu estava dizendo para minha esposa: eita, nós sofremos, porque nós estamos presos a esse corpo. Mas há uma expectativa, há o desejo da eternidade, queridos. Esses dias eu estava orando, eu disse: Senhor, eu estou com saudade de casa. Há um anseio no meu espírito. Eu estou com saudade. Eu nunca estive lá, Márcio, mas o meu espírito já esteve lá. O meu espírito conhece esse lugar, queridos. E ele diz: e eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Queridos, isso precisa estar vivo dentro de você. Isso precisa estar vivo dentro de você, para que você tenha força, querido, de caminhar mais uma milha. Na segunda-feira vem o desânimo muitas vezes. Senhor, me dá forças. Senhor, tem vidas que estão esperando o meu testemunho. Tem vidas que estão esperando a carta chegar, queridos. Você é correspondência do Deus vivo. Tem gente que está esperando a carta chegar lá. Você consegue entender isso? Tem pessoas que estão esperando a tua voz, a tua palavra. Você carrega uma palavra profética para liberar na vida das pessoas. Deus te chamou para isso. Isaías, o nosso pastor tem falado e batido nessa casa. Ele nos chamou para quê? Ele derramou o Espírito dele em nós para quê? Para nós guardar dentro de uma gaveta? Não. Para libertar quem, gente? Cativos, oprimidos, todos aqueles que estão presos em cadeias espirituais. Ele nos chamou para isso, amados. E eu quero deixar uma reflexão aqui com vocês. É uma reflexão. Teve um homem. Teve um homem que andou com o escritor da vida. Perdeu a maior oportunidade da sua vida. Ele perdeu a maior oportunidade de ser um mensageiro de Deus na terra. Ele andou 3 anos, querido, com a porta e nunca entrou nela. Ele conheceu o caminho, mas viveu num atalho. Ele andou com a verdade, vivendo na mentira. Ele andou com o mestre e nunca aprendeu nada. Ele conheceu o pastor e nunca quis ser ovelha. E ele andou com o dono do céu e preferiu o inferno. Esse homem foi Judas. Busque no Senhor quem você é. Pergunte para Ele. Não é pecado perguntar para Deus: quem eu sou, Senhor? Quem eu sou em Ti? O cuidado que precisamos em nossas vidas, queridos, é que a mensagem, ela não seja escrita por nós em nossos corações. Tome cuidado com isso. A gente precisa ter esse cuidado, porque quando nós escrevemos a mensagem em nós, corremos o risco de ter corações de pedra. Não conseguimos mais ouvir o Espírito Santo de Deus. Mas quando você começa a ter a sensibilidade de permitir que o Espírito escreva,
palavras de vida eterna dentro de você. Você começa a carregar uma mensagem poderosa para essa terra. Amém, amados? Eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo que vocês me deram aqui, da atenção de vocês. Obrigado de coração mesmo. Ore por mim, ore pela minha casa, para que a gente possa permanecer, caminhar mais uma milha com vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos?